né? Pastor Reinaldo pediu para eu pregar, então, toda vez que eu subo aqui, eu temo e tremo, porque é a palavra de Deus que eu tenho que transmitir, assim como todos os pastores. E a gente sempre fica preocupado com uma coisa: agradar a Deus em primeiro lugar. Se você não gostar da palavra, eu não posso fazer nada. Eu só sei de uma coisa: Deus dá a palavra e a gente obedece. A gente fala, né? Mas eu quero dizer para vocês que Deus ama vocês. E mesmo quando Ele dá aquela, sabe, Ele está dizendo para você: eu te amo. É isso que a gente precisa entender. Amém? Então, a Páscoa já passou, mas eu queria falar ainda um pouco sobre todo aquele movimento da Páscoa, porque nós vemos que os discípulos eles tiveram o privilégio de andar 3 anos com Jesus. Mas, se você perguntar, será que eles aprenderam tudo? Será que eles entenderam tudo? Eles só vieram a entender depois que eles foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês, a Páscoa é muito importante para nós. Mas nós agora vamos caminhar para onde? Para o Pentecostes. E é isso que a gente tem que entender. Sabe, o Pentecostes em nós é o quê? É o revestimento de poder nas nossas vidas. E é isso tudo que um discípulo de Jesus Cristo precisa. Você é discípulo? Amém? Glória a Deus. Então, assim como a Páscoa mudou, né? Jesus, quando nasceu, mesmo que alguns não acreditem em Jesus, mas a história diz o seguinte: antes de Cristo e depois de Cristo. E não tem como reverter isso. Todos os ateus falam isso também. É antes de Cristo. Então, quem acha que Jesus não existiu, quem acha que tudo isso é uma alegoria, eu sinto muito. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E hoje, nós precisamos entender uma coisa: o que nos sustenta é a palavra de Deus, porque ela é fiel e as promessas estão todas contidas aqui. Amém? Então, eu queria que nós abríssemos em Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, 50. Quem puder ficar de pé, em reverência, diz assim: o sepultamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que agora eu possa ser dirigida por Ti, Senhor. Não seja eu a falar, mas o Teu Santo Espírito a me inspirar. Eu preciso da Tua ajuda. Senhor, fala com a Tua igreja, porque Tu já falaste comigo. Agora vem, Senhor, e abre os corações, para que eles entendam o quanto Tu os amas e o quanto Tu queres que eles entendam tudo aquilo que Tu tens para nos ensinar hoje. Senhor, aquilo que não procede nesse lugar, que bata em retirada agora, em nome de Jesus, que nós possamos aquietar os nossos corações e saber que o Senhor é Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, amados, aqui fala de José de Arimateia, um homem, né? José, que era de Arimateia. E esse homem, é interessante que esse homem está relatado nos 4 evangelhos.
e cada um coloca um pouquinho mais, mas talvez o Evangelho de Lucas seja o mais completo. E aqui nós vemos quem era esse homem. A gente lendo os 4 evangelhos, nós vamos entender um pouquinho mais dele. Então, diz que ele era um homem bom, que ele era um homem rico, que ele era um homem membro do Sinédrio, e por isso ele era uma pessoa importante, era uma pessoa reconhecida. E ele, em parte, também era corajoso por dentro, por enquanto ainda. E ele não concordou, sabe, com o Sinédrio, que eles tivessem prendido Jesus. Ele não concordou que ele fosse julgado. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era o Messias. Então, ele, além disso, ele esperava o reino de Deus. Você espera o reino de Deus? Então, Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que diz, venha o teu reino. E, amados, o que é que nós estamos pedindo com isso, quando nós dissemos, venha o teu reino? Nós estamos pedindo, venha o teu reino na minha casa, na minha vida. Mas quando você pede o reino de Deus, você pede o trono de Deus. E quando você pede o trono de Deus, você pede a justiça de Deus, você pede a glória de Deus, você pede a paz de Deus, você pede a alegria de Deus. E tudo isso você está pedindo porque ali, diante do trono, você está pedindo o reino. E você sabe de uma coisa? Que no reino de Deus tem anjos. Então, você pede anjos para quê? Para que eles venham para a tua casa, para que eles estejam do teu lado, te protegendo, te guardando, trabalhando em nosso favor. E aí, você pode dizer, Senhor, envia os teus anjos e enche a minha casa, protege a minha família. Isso é tudo relacionado ao reino. Enche a minha casa com a tua presença, com a tua justiça, com o teu amor, com a tua alegria. Isto é reino de Deus. E José de Arimateia, ele ansiava, ele queria o Messias, mas porque ele queria que o Messias se manifestasse, porque ele queria o reino, ele sabia que o reino era o quê? O reino era poder, o reino era autoridade, poder de Deus. O reino era cura, o reino era libertação, o reino era salvação. Era isso que ele buscava. E este homem era justo, ele era rico, ele tinha dinheiro. Ele tinha aquela posição, né, tipo um emprego lá, maravilhoso no Sinédrio, e no Sinédrio nós sabemos que apenas 70 homens podiam fazer parte, ninguém mais, e era um privilégio ser do Sinédrio, né? Então, ele tinha, além disso tudo, ele tinha uma coisa, ele tinha Jesus. Em algum momento da vida dele, alguém foi falar de Jesus para ele, talvez tenha sido Nicodemos, mas José de Arimateia, ele era alguém que ele começou a observar Jesus. Ele não andou ali com Jesus o tempo todo, mas ele começou a observar. Ele começou a constatar o que que Jesus fazia. Ele recebeu a palavra de Deus, ele recebeu Jesus, ele reconheceu que ele era o Messias. E aí ele viu o quê? Ele viu que por onde Jesus passava, as coisas mudavam. Tudo mudava. Se tinha um conflito, vinha paz. Se tinha tristeza, vinha alegria. Se vinha doença, vinha cura. Se alguém estava enfermo, as enfermidades, elas caíam por terra. E ele olhava para ele e dizia, ele é diferente. Ele ama. Ele tem paciência, ele fala com as crianças, ele fala com as mulheres, ele fala com os leprosos, ele é diferente, ele tem que ser o Messias. E ele aguardava isso, porque na cabeça dele, ele queria o quê? Assim como tantos outros, que Israel fosse liberto do jugo de Roma. E aí, mas o reino... O que é o reino verdadeiramente? Onde é que começa o reino, meu amado, minha amada? Aqui dentro do nosso coração. Sabe por quê, amados? O reino, primeiro,
ele influencia você. Para quê? Para você ser um influenciador de Deus. Isso é o reino. E esse homem, ele tinha alguma coisa a mais, ele era diferente, ele tinha tudo isso que eu falei. Ele tinha dinheiro, mas o dinheiro vai e o dinheiro vem. Ele tinha poder, o poder vai e o poder vem ou vai. Quer dizer, ele tinha tudo isso. E essas coisas, quando nós olhamos para tudo isso, isso não é uma duração longa. Isso são coisas efêmeras que vão passando. E é tudo muito pequeno, tudo isso. E isso não é a nossa felicidade. E lá no Sinédrio, havia regras. Ele não podia fazer o que ele queria, né? Então, se ele fizesse alguma coisa errada, ele poderia ser expulso dali. E aí ele perderia a posição dele, perderia o dinheiro, a honra, não é? O interessante é que esse homem ele não seguia Jesus como os outros discípulos. Ele era um discípulo oculto. Está escrito lá em João. Ele não queria, talvez, se misturar ainda, porque ele estava olhando de longe o que estava acontecendo. E ele olhava para Jesus e via tudo que Jesus fazia. E a multidão seguia Jesus. Mas por que a multidão seguia Jesus? Por causa dos milagres, por causa das curas, por causa da multiplicação de pães e peixes. É por isso que a multidão seguia Jesus. E será que tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem. Porque todos nós queremos e precisamos, muitas vezes, de milagres. Mas a multidão, ela só queria isso. Só queria milagres. O tempo todo, Jesus, me dá isso, me dá aquilo. A multidão não queria ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Mas o discípulo, amados, o discípulo, sim. O discípulo, ele recebe a palavra para ser transformado. Este é o verdadeiro discípulo. Ele assimila a palavra. Por quê? Porque ele quer mudar. Ele reconhece isso. E quando a gente olha, a palavra, às vezes, é um confronto. Assim como nós vimos aqui a nossa irmã, ela estava ansiosa. E nós todos, nós temos ansiedade. E a palavra nos confronta. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a gente é ansioso por natureza. E aí vem a palavra e diz, mas olha, os pássaros, Deus cuida dos pássaros, Deus alimenta os pássaros, Deus dá a veste aos lírios, se vestem mais bonitos do que Salomão. E isso, no fundo, é um confronto, e ele diz, aprendei de mim que sou manso, você é manso. De vez em quando a gente é, de vez em quando não é, não é? Então, a gente estoura. E os discípulos, eles ouviam essa palavra e diziam, falavam essas coisas uns aos outros, mas, e certamente o que deve ter impactado muito aqueles discípulos foi o Sermão do Monte, e eu aconselho vocês a lerem Mateus 5-7, que aquilo ali é algo muito importante para nós, e os discípulos ouviram esses
Chegou uma hora que ele disse não. Ele começou a pensar diferente. Aquilo que Jesus estava ensinando começou a entrar dentro dele. Começou a mover o coração dele. Eu preciso mudar. Porque até então ele era um religioso. Até então ele ficava no meio daqueles religiosos ali. Porque aquele pessoal do Sinédrio eram considerados o quê? Homens de Deus. Supostamente homens de Deus, mas eram todos religiosos, cheios de regras. E eles estavam o quê? Ele viu e disse, não, eles estão fazendo alguma coisa errada, eles estão massacrando Jesus Cristo, eles estão julgando o Senhor. Ele é o Messias, eles estão condenando ele. E José de Arimateia disse, isso está errado. Mas esses homens queriam ser vistos. Afinal, eles eram do Sinédrio. E será que nós temos o discernimento do que às vezes acontece hoje? Sabe, quando a gente olha para essa geração, é uma geração doente, é uma geração que precisa urgentemente de Jesus. Sabe por quê? São todos muito solitários, e aí todos estão nas redes sociais, e ali eles colocam e expõem as suas vidas, ali eles fazem coisas para terem likes, ali eles estão seguindo uma multidão, olha, vão para um restaurante e colocam o prato que comeu, enfim, cada um pode fazer o que quer, mas que geração é essa, amados? Há uma necessidade neurótica de ser importante, e de postar tudo, de ser conhecido, de ser reconhecido, admirado. Olha, fulano, beltrano. E aí vem até, desculpe, fofoquinhas, né? Mas sabe qual é a nossa maior necessidade, meus amados? Nós precisamos ser conhecidos aonde? No céu. Nós precisamos ser conhecidos no céu. Nós precisamos receber o quê? Likes de Deus. Foi isso que José de Arimateia recebeu. Like de Deus. Por quê? Porque ele era um homem bom, ele foi conhecido nos 4 evangelhos e até hoje ainda impacta. Um homem justo, ele pensava diferente, por isso que lá no Sinédrio eles olhavam meio de olho torto para ele, mas Deus disse, eu tenho uma promessa, você é agente profético, e sabe por quê? Porque há 700 anos atrás, havia uma profecia, e essa profecia teria que ser cumprida, e essa profecia foi cumprida na vida de José de Arimateia. A palavra profética está sobre a sua vida também. Amém? Ela está escrita antes da fundação do mundo, e você sabe do que mais? Deus determinou o seu tempo de nascimento agora, nessa época, essa época que é terrível, que parece horrorosa, essa época que é complicada, essa época que a gente diz, eu não sei mais o que fazer, olhem as notícias, nem é bom ver, sabe? E aí, é uma geração complicada, que Deus nos colocou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês. É isso que nós temos que entender, amados. Então, Deus está dizendo o seguinte, olha aqui, José de Arimateia foi luzeiro, e você é luzeiro nesta geração. Você é sal, você é luz, é isso que Deus está falando para nós hoje. Você, como discípulo, é sal, é luz. Se você é discípulo, diga, eu sou discípulo. Amém, glória a Deus. Para isso, a gente precisa coragem. Porque se você olhar para os discípulos de Jesus, eles foram mortos, eles foram perseguidos, alguns enforcados, outros esfolados. Não foi brincadeira, tá? Mas eu quero te dizer o seguinte, ser discípulo não é andar com a multidão, não é ser multidão, você pode estar ali, mas você é diferente. Você é diferente, sabe por quê? Porque discípulo é andar
em santidade e temor ao Senhor. Discípulo, ser discípulo de Jesus é perdoar. Ser discípulo de Jesus é amar. Ser discípulo de Jesus é ser manso. Ser discípulo de Jesus é trabalhar para o reino mesmo quando está cansado. Mesmo quando você diz, eu não aguento vir para a casa do Senhor, eu tenho que ir lá. Sabe do que mais? Deus renova as nossas forças quando nós estamos trabalhando para o reino. Quantas vezes nas terças-feiras eu saio de casa tão cansada, e eu chego aqui, e eu começo a ver as minhas irmãs, a gente ora, a gente adora, e de repente aquele vigor, aquela energia volta toda, e eu saio daqui renovada, porque Deus renova as nossas forças. Então, não deixe de trabalhar para o Senhor, não deixe de servir para o Senhor, sabe? Quer ser discípulo de Jesus? Quando nós falamos que nós queremos ser discípulos de Jesus, nós estamos falando uma coisa, nós estamos renunciando ao mundo, nós estamos renunciando à nossa carne, ao nosso eu, porque isso é ser discípulo. E foi isso que José de Arimateia fez, ele não se importou com o que o Sinédrio estava pensando dele, achando dele. Ele era um discípulo diferente, sim. Ele amava Jesus. Os outros discípulos talvez não fizeram tanto por Jesus quanto esse homem, e nós vamos ver isso mais adiante. Eu queria que vocês abrissem em João 19:38, que diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Ele era um homem tímido. Ele tinha vergonha, ele tinha medo. E ele ainda estava dominado pelas suas emoções, porque, afinal de contas, você vê uma crucificação, isso não é todo dia. Ele estava ali ainda com o coração dolorido, mas ele foi até Pilatos. Ali, quando ele foi até Pilatos, ele deixou de ser um discípulo oculto. Ele revelou ali que ele era verdadeiramente um discípulo de Jesus. Ele podia ter medo, ele podia estar cheio de emoções ainda em frangalho, mas ele foi ali, eu vou, porque eu não vou permitir que o meu Senhor seja colocado numa vala comum, que seja colocado ali como indigente. Eu quero tirar esse corpo dali. E talvez ele, até então, ele tinha sido um agente secreto. Ninguém sabia, sabe? Ninguém sabia que ele amava Jesus. E as pessoas, às vezes, também olham para nós, e a gente, às vezes, também é agente secreto. A gente, às vezes, também, ninguém nos conhece. A gente não fala de Jesus, a gente não diz nada, sabe? Eu era discípula oculta, há muitos anos atrás. Eu nasci num lar evangélico. Desde criança eu ia para a escolinha, eu ia para o culto, né, com os meus pais. Depois, eu até ajudava na escolinha, né, na juventude. Aí, depois, eu fui me afastando, casei. Aí, um dia, uma amiga minha disse para mim: ai, eu conheci o Senhor. E eu perguntei para ele: Senhor? Que Senhor?
que, Senhor? Eu fiquei intrigada. Porque eu falava muito de Deus, eu era religiosa. Eu fazia tudo que os pastores mandavam. Eu ia para o culto, mas eu não tinha nascido de novo. E ela me confrontou. Ela disse, não, é o Senhor. Eu fui lá numa reunião e eu recebi, e ali aconteceram coisas. Eu disse, tá, eu sei. Mas eu conheço. Como você conhece e nunca me falou dele? Sabe, amados, às vezes nós ficamos isso para nós. Nós achamos que os outros também sabem, já conhecem. E a gente não fala. A gente tem que falar. Tem muito filho de cristão que está dentro da igreja. Meu pai e minha mãe estão dentro da igreja. Tá, então tá. Meus pais são cristãos, eu vou com eles para a igreja. E quando você vai ver, porque ele está dentro da igreja, ele esqueceu de dizer, de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Sabe que tem gente assim dentro da igreja? Esquece. Não, eu já estou dentro da igreja, então, eu estou dentro da igreja, eu tenho Jesus. Não, você tem que dizer, Senhor, você é o meu Senhor e Salvador. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és, sabe, tem que vir, tem que ir, tem que batizar, tem que vir para a igreja. Tem que vir, amados. Então, quando eu olho para isso, Nicodemos, ele era um religioso. E muitas vezes tem pessoas religiosas dentro da igreja e não sabem, estão há quantos anos dentro da igreja. E Jesus disse, quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. O que é nascer de novo? Isso vem de cima, é mudança, é mudança. Se eu pecava, eu não vou pecar mais. Sabe por quê, amados? Porque o pecado, ele começa a me entristecer, eu começo a ficar triste, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e aí vem aquela coisa dentro de mim, eu não quero mais pecar, isso aqui, eu não quero mais ser assim. Porque o amor de Jesus já nos constrange, o amor de Jesus entra dentro de nós e faz essa maravilha. O Espírito Santo está aqui, ele está aqui quietinho, mas quando você dá liberdade a ele, ele vem, ele vai te convencendo, e ele vai dizendo para você o que você tem que fazer, e isso é maravilhoso. E quando você não sabe o que fazer, diga, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. E ele vem e te dá, e te mostra o caminho que você deve ir. Aleluia. Jesus estava pendurado na cruz, e José de Arimateia olhou para aquela cruz, viu Jesus ali, ele disse, eu não posso mais continuar um discípulo oculto, porque Jesus está pendurado por mim naquela cruz, dilacerado, carne viva, ele está ali sangrando, a cabeça dele está toda inchada, foi colocada uma coroa de espinho, batido na cabeça dele, puxaram a barba, bateram nele, cuspiram nele. Ele fez isso, foi publicamente. E eu estou aqui, sendo um discípulo oculto? Não, eu não quero mais ser discípulo oculto. Jesus foi publicamente para o Calvário. Ali ele passou vergonha, estava nu. E Jesus disse, eu fiz isso por José de Arimateia, eu fiz isso por Nicodemos, eu fiz isso por João, por Pedro, por Maria Madalena, ele fez isso por nós, e ele diz, eu continuo e vou fazer, porque nada vai me deter para fazer isso pelo qual eu fui designado a fazer. Então, amados, você é um privilegiado, você está aqui hoje, você recebeu Jesus, você conhece Jesus, então saiba que Jesus é contigo, que você entenda uma coisa, você é muito, muito amado por Jesus. Sabe, não duvide disso, não se sinta rejeitado, ou achando,
Ah, ninguém me ama. Olha, o povo pode não te amar, mas você quer amor maior do que este? O amor de Jesus é maior do que tudo. José de Arimateia, ele foi confrontado com esse amor de Jesus. E agora vejam, 700 anos antes, o que está escrito em Isaías 53, 9. Isaías 53, 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos. Essa profecia se cumpriu. Ali no Gólgota foram colocados 3 cruzes, e Jesus estava no meio, entre malfeitores, ladrões, homens perversos que estavam debochando dele. Mas diz uma coisa: mas com o rico esteve na sua morte. Quem era o rico? José de Arimateia era o rico. Ali. Aí eu pergunto, ele tem um nome escrito aqui? Não. Ele não tem um nome escrito. Jesus teve a sepultura dele com os ricos. E quando José de Arimateia viu Jesus na cruz, ele entendeu uma coisa, que a profecia era para ele. Por quê? Porque ele tinha feito um sepulcro que estava vazio. E nós temos que entender uma coisa, amados. Assim como José de Arimateia recebeu essa profecia há 700 anos atrás, Jesus nos deu uma profecia também para nós. E ele diz o seguinte: ide por todo o mundo para pregar o Evangelho. O seu nome está escrito ali? Não está. E ele diz mais, sabe o quê? Quando está escrito que é para você orar pelo enfermo, e a oração do enfermo vai curar o enfermo, o seu nome não está escrito ali. Mas Jesus está dizendo, vá e ore por aquela pessoa que está doente. Por quê? Porque você tem poder, você tem autoridade. Sabe por quê? Porque você pode pisar em serpentes e escorpiões e nenhum dano te será causado. É isso que nós temos que entender. Você tem autoridade, você tem poder. Você pode às vezes achar, você fica às vezes de bengala pedindo oração para os outros. Não tem nada de errado nisso, mas eu quero dizer uma coisa, a tua oração diante de Deus é eficaz, a tua oração é eficiente, é isso que nós temos que entender, amados, porque Deus não desperdiça nenhuma oração, nem uma palavra que sai da nossa boca. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos aprender o quê? O caminho do milagre. O caminho do milagre é o quê? Conexão com Deus, é oração, é comunhão. Esse é o caminho do milagre, amados. Se José de Arimateia não tivesse respondido a essa profecia, Deus teria mandado outra pessoa, sabe? Assim como Mardoqueu falou para Esther, olha, se você não responder, não se preocupe que outros vão fazer, outra pessoa. Mas o que cabe a mim, eu quero o quê? Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero orar, eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus, eu quero ser discípulo, sim. Eu não quero mais ser discípulo oculto. Eu quero estar à disposição para servir a Deus, para servir ao reino. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, servir a Deus traz alegria para o nosso coração. É isso que nós precisamos entender. Amados, e aqui nós vemos que José de Arimateia até então
até que ele foi até Pilatos, ele estava acomodado. Mas ele teve que sair da acomodação para a ação, porque ele não conseguiu mais enxergar Jesus pendurado naquela cruz. Ele amava tanto Jesus. E ali ele começa e vai até Pilatos. E nisso também, ali, ele foi junto, depois apareceu Nicodemos. Nós vemos aqui no versículo 39 de João 19, também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Nós vemos aqui que ele era tímido, mas ele tomou coragem, porque ir diante de uma autoridade como Pilatos, que mandou crucificar praticamente Jesus, era complicado. E lá no Evangelho de Marcos, nós vemos que Marcos escreve que ele foi resolutamente. Ele perdeu a vergonha, ele começou a perder o medo. Sabe por quê? Porque nós somos flechas de Deus. Nós somos uma arma secreta que Deus tem. A flecha, lá em Isaías 49, fala que nós somos flecha. A flecha, ela vai direto para o ponto. Ela não fica, sabe, no meio do caminho. E quando você, o arqueiro, começa a puxar para aquela flecha ir com toda a força, assim ela vai direto. É isso que nós somos quando nós oramos com intrepidez, com ousadia. Nós somos flecha. E aí a flecha acerta o alvo. E aqui Nicodemos, José de Arimateia, recebeu essa autoridade. Porque aí você recebe essa autoridade. É isso que nós temos que entender, amados. A promessa de Deus estava lá na cruz, estava toda dilacerada. Toda aquela massa, Jesus disforme, mas ele foi lá e disse, esse corpo eu quero colocar naquele sepulcro que eu fiz. E sabe o que mais? Parece que você, quando você está lá pedindo as coisas para Deus, você olha e diz, está tudo deformado, está tudo dilacerado. E eu não sei o que fazer. Parece que nada dessas promessas vão se cumprir. Está difícil. Eu quero dizer que essa promessa, José de Arimateia tinha 700 anos atrás. E ele deve ter pensado o seguinte, ele ouviu Jesus falar, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí o que ele fez? Aquilo deve ter vindo à mente deles. Sabe de uma coisa que os discípulos não pensaram nisso? Que esqueceram? Que Jesus iria ressuscitar? Mas sabe quem se lembrou que Jesus iria ressuscitar? O inimigo. Os fariseus estavam lá dizendo, olha, para Pilatos, vai lá e mandam soldados guardar aquele lugar, porque ele disse, aquele embusteiro disse que vai ressuscitar. E aí vai ser uma mentira, porque eles podem roubar o corpo, os discípulos dele. Amados, isso não está escrito aqui, isso estou falando. É um raciocínio aqui, que ele talvez tivesse. Você sabe que a fé é cega. E aí, como assim cega? Ela é cega para este mundo natural que nós vivemos, mas a fé, ela enxerga o invisível. Porque o mundo natural, ele vai te desestimular. Você está orando pelo seu filho, e aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas olha aqui, não está mudando nada. Está tudo a mesma coisa, não está melhorando nada. Cada dia
está pior. E aí você vai dizer assim, esses filhos são herança do Senhor, esses filhos são dele, e eles vão mudar, em nome de Jesus. Haverá uma mudança. Por quê? Porque eles são feitura do Senhor. Eu não carreguei filhos para perdição, mas eu carreguei filhos para a honra de Deus. Você vai ver o corpo de Jesus dilacerado assim, e vai dizer, não se cumpriu a promessa. Mas eu não posso, amados, ser guiado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto. Eu tenho que ser guiado pela promessa que eu tenho do Senhor. Eu preciso ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E José de Arimateia, ele foi guiado por essa promessa, que no terceiro dia, Jesus Cristo iria ressuscitar. Parecia algo impossível, quando ele foi com Nicodemos tirar aquele corpo lá da cruz. Aparentemente, primeiro ele estava sozinho, e aí veio Nicodemos. E sabe o que mais? Quando você está sozinho e acha que não tem ninguém para ficar com você, Deus envia alguém para te ajudar. Deus envia uma conexão que às vezes é sobrenatural. Presta atenção nas pessoas que Deus vai colocar na tua vida. Quando você estiver com problemas, Ele vai mandar alguém, sabe? Por quê? Nós vemos que essa dupla, ela era imbatível. E eu quero te dizer o seguinte, ande com quem tem fé. Ande com quem ora. Ande com quem lê a palavra. E aí, você vai crescer. Você vai ter força. Precisamos andar com pessoas que podem acrescentar algo na nossa vida. É isso que a gente precisa entender. E nós vemos aqui, um discípulo era oculto, José de Arimateia, e o outro era super oculto, que era Nicodemos. Porque ele foi o quê? Ele foi de madrugada visitar Jesus. Porque ele tinha receio que fossem tirá-lo lá do sinédrio. Esses dois discípulos, eles saíram do oculto, desse patamar, e foram para o patamar de discípulos verdadeiros de Jesus. Eles expuseram a fé deles. Foram exemplos. E a gente olha aqui, cadê os 12 discípulos de Jesus? Claro, eram 11. Estavam escondidos. Será que às vezes a gente também fica com medo e se esconde? Eu quero dizer para você, olha para esse quadro, José de Arimateia e Nicodemos. Você sabia que você é o discípulo que Jesus está procurando? Que você é aquele discípulo que Jesus diz, você vai ter ousadia e intrepidez para fazer a minha obra, para engrandecer o meu reino, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai falar, Senhor, eu quero ser usado aonde o Senhor me enviar. Eu quero ser usado. Como é que eu posso ser usado? Eu posso ser usado na escolinha das crianças. Eu posso ser usado lá na portaria. Eu posso ser usado para passar uma vassoura na casa de Deus, porque esse lugar aqui é um lugar santo quando nós estamos aqui, porque os santos de Deus estão reunidos aqui. Discípulo é juntar o papel que está no chão, é botar um pano ali para limpar, quando pinga água. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é ver quando uma pessoa está triste e ir lá, dar um abraço e perguntar, você está bem? Está tudo bem contigo? Como é que você está? Sabe, é abraçar, é orar com ela. Isso é ser discípulo.
É deixar de ser um discípulo oculto, achar, não, eu não vou fazer isso, ela pode se ofender. Eu nunca vi alguém se ofender quando a gente vai lá com um sorriso e abraça e fala e pergunta, você precisa de alguma coisa? Eu nunca vi. Amados, nós somos um corpo, aqui está a família de Deus, e nós precisamos uns dos outros. José de Arimateia e Nicodemos, eles pegaram na mão um do outro, para tirar aquele corpo todo disforme da cruz. E eles olharam para aquele corpo e disseram, você crê? Eu creio que no terceiro dia, ele vai ressuscitar. Talvez você pense, na minha vida está tudo deformado. Eu quero te dizer, olha, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas eu quero te dizer que Deus é fiel com você. Deus é fiel com você, e Ele está aqui hoje, segurando na tua mão e perguntando para você, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Espírito de ressurreição está aqui, e nós estamos caminhando para o Pentecostes, que vai ser maravilhoso, que Deus vai derramar mais sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero declarar milagres sobre sua vida, bênção sobre a sua vida, uma unção nova sobre a sua vida. Eu quero declarar mais amor na sua vida. Você não é mais um discípulo oculto, você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Você vai enfrentar as trevas sem medo. Por quê? Porque você se importa um com o outro. Você vai levar as boas novas de Jesus sem temer, porque você não é mais um discípulo oculto. Nós somos uma família bem ajustada do Senhor. Aleluia! Promessa que Jesus ressuscitaria. Enquanto eles seguravam aquele corpo de Jesus, todo ensanguentado, eles foram o quê? Marcados pelo sangue de Jesus. Você está segurando a promessa que você tem sobre a sua vida. Você tem a marca de Jesus, do sangue de Jesus na sua vida. Você tem o selo do Espírito Santo na tua vida. Por isso, as trevas não podem acabar com você. É isso que tem que estar na nossa mente, amados. Você tem esse selo. Deus prometeu que jamais Ele iria nos esquecer. E eu quero declarar as promessas de Deus sobre esta igreja. Elas vão se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a bondade de Deus segue aqueles que tudo entregam. José de Arimateia, ele entregou tudo. Ele entregou um túmulo. Ele entregou a vida dele, deixou de ser oculto. Sabe o quê? Aquele túmulo, contando nos dias de hoje, valia $40.000, era muito dinheiro. Ele entregou tudo isso, ele entregou o que ele tinha, ele não estava mais preocupado com a posição dele no sinédrio. E o outro Nicodemos, extravagante, levou 15 quilos, aqui de 100 libras, equivalentes a 15 quilos de mirra e aloés, um exagero. Mas por que ele fez isso? Porque ele amava tanto Jesus, que ele queria dar tudo para Jesus. Ele não podia mais fazer nada, mas ele queria que Jesus tivesse o melhor ali. E eu quero te dizer, amado, você é muito amado por Deus. Mas às vezes o nosso amor tem sido muito pequeno. Nós entregamos só um pouquinho da nossa vida para Deus, quando Deus diz, me entrega tudo, porque eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar de tudo. Entrega para mim, não tenha medo. Eu sei o que fazer, eu tenho a solução. Por que você procura a solução no mundo? Eu tenho a solução melhor. Aleluia. Sabe,
Você quer entregar tudo para o Senhor? Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. E diz, eu entrego a minha família, eu entrego a minha vida, eu entrego meus filhos, a minha profissão, o meu trabalho, eu entrego tudo para Ti, Senhor. E eu quero que Tu cuides de tudo que é meu, porque Tu tens a melhor solução. Tu conheces toda a solução para os meus problemas, aleluia. Eu entrego tudo a Ti, preciso de Ti. Eu entrego o meu tempo, eu entrego tudo, Senhor. Oh, Jesus. Eu quero sair hoje desse patamar de discípulo oculto, e quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero receber uma unção profética. Se você quer isso, levanta a tua mão, eu quero receber sim. Diga, eu quero sair desse nível. Eu quero ser corajoso, eu quero ser ousado, eu quero ter sabedoria. A palavra que o Senhor tem é que eu quero sair dessa acomodação, eu quero ter ação, eu quero fazer o ID. Ah, Senhor, agora olha para a Tua igreja, Senhor, e registra no céu essas mãos levantadas, esse povo que está aqui. Senhor, aqui está acontecendo, Labachema, Labalaias, Senhor, está acontecendo aqui uma mudança, Senhor, uma mudança de nível, Pai. Oh, Deus, uma nova unção sobre esse povo, uma nova unção, Senhor, um nível novo de fé, um nível novo de glória, Senhor. Oh, Deus, glória sobre esse povo, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, um nível de poder, de autoridade, Senhor, que venha sobre essa igreja, meu Deus, em nome de Jesus, que esses discípulos saiam do patamar oculto, e, Senhor, que essa geração venha impactar, Senhor, Senhor. Ah, Senhor, nós somos uma geração, Pai, talvez a última geração, Senhor, porque Jesus está voltando. Então creiam, vocês serão a geração do avivamento. Procurem o Senhor, procurem e busquem e acharão. Quem procura acha o Senhor. O Senhor diz, meu povo perecerá por falta de conhecimento. Não deixe de estudar a palavra, de ler a palavra, e você vai ser fortalecido. Creia nisso, creia, amados. É tempo de ressurreição, é tempo de busca, é tempo do fogo cair sobre nós. Aleluia, nós cremos nisso. E se você está enfrentando um problema, saiba que Jesus está no controle. Senhor, nós entregamos as dificuldades desse Teu povo, nós entregamos, Senhor, toda a enfermidade em Tuas mãos. Cura, Senhor, traz cura. Senhor, cura. Nós entregamos, Senhor, aqueles que estão com necessidades financeiras. Senhor, abre as portas. Abre as portas, Senhor. Toca nos corações. Senhor, agora restaura aquele que está triste, aquele que está solitário, aquele, Senhor, que não sabe o que fazer. Eu te peço, tem misericórdia, Senhor, e faz o que ninguém pode fazer por nós, só Tu, Senhor. Eu te peço que Tu venhas agora tocar. Jesus, Tu sempre tocaste em todos, Tu não foste oculto para ninguém. E agora, Senhor, que cada um aqui receba em abundância, que cada um receba o espetacular de Deus, porque, Senhor, José de Arimateia e Nicodemos foram incendiados pelo amor de Deus, e que aqui haja, Senhor, um incêndio do amor de Deus nessa igreja, em nome de Jesus. Porque nós queremos, Senhor, ser tocados por Ti, pela Tua glória. Enche-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, com a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isaías 43:19 diz, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. As coisas vão ser diferentes, as coisas vão acontecer na sua vida. Você tenha fé e busque a Deus e creia. Aleluia, glórias ao Teu nome.
Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Aleluia. Pai, enche os teus filhos. Enche os teus filhos de amor, de graça, de misericórdia. E que o consolo do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome. Aleluia. Deus, tua graça nunca falha. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel Aleluia. em todo tempo. Saia daqui hoje sabendo que a bondade de Deus segue você, porque Ele te ama. E que você tenha certeza que você saindo daqui hoje, você vai levar essa bondade de Deus para sua casa. E ali Deus vai continuar a ministrar sobre você, sobre a sua casa. Porque nós pedimos hoje o reino de Deus para as nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja. Então leve agora essa bondade de Deus junto com você, para onde você for, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai inunde seu coração, a paz do Senhor Jesus Cristo transborde na sua vida, e que a proteção do Senhor esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que você possa ir em paz e ter um dia muito abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1, 2, 3.
Glória a Deus. Aleluia.